E é claro, tá quebrando um pau por causa desse IOF. Em meio à tensão entre o governo e o Congresso Nacional sobre o decreto do IOF, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, repudiou os ataques que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vem sofrendo pela milícia digital. Isso aí nas redes sociais. A ministra afirmou que, abre aspas, o debate e a divergência e a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados contra o presidente da Câmara. Gleisi ainda diz que não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil. Quem tem medo. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, também se posicionou nas redes sociais e afirmou que, apesar do revés sofrido pelo governo, nada justifica os ataques pessoais a Motta. Tão disciplinadinhos, hein? O deputado ainda diz que, abre aspas, como qualquer representante em uma democracia plena, Hugo Motta tem o direito de defender suas convicções, fecha aspas. Mônica Rosenberg, o Lula deve ter dado uma pegada na turma aí para falar, vamos resolver esse negócio aqui, porque se jogarem o presidente da Câmara dos Deputados contra nós, o que tá ruim fica pior. Mônica, quando a gente está num buraco, a melhor coisa é parar de cavar, né? Queria te ouvir. É isso aí, Capês. Boa tarde aos colegas de bancada, boa tarde você que nessa quinta-feira está aqui acompanhando Linha de Frente na Jovem Pan. E o que realmente parece é que houve uma instrução para que os parceiros do governo se manifestassem em apoio ao Hugo Motta para que ele não se sinta abandonado. E realmente a gente precisa separar as coisas, né? Ataques pessoais são muito tóxicos, não é bom para a democracia, não é bom para o debate já anda tão raso. Agora, é a linguagem das redes sociais. O problema é que hoje a política está sendo feita nas redes sociais. Eu não vou nem entrar na discussão, no mérito de é devido ou é indevido, mas hoje a campanha de defesa do IOF está nas redes sociais. Houve aí uma grande campanha, uma união de influenciadores com uma campanha orquestrada, organizada do nós contra eles, dos ricos contra os pobres. Isso é um perigo. E com essa linguagem que é o que traz engajamento no algoritmo, que é uma linguagem carregada de raiva, de oposição, de rancor. E esse tom que está sendo atribuído hoje à política e que infelizmente esvaziou as ruas, porque hoje a briga acontece nas redes, acontece no digital, tudo isso acirra a polarização, não ajuda o debate importante que a gente precisa fazer a respeito de se deve ou não haver o IOF, onde é que faz os cortes. O debate saiu desse lugar, foi para um lugar da raiva e aí os ataques pessoais a quem quer que seja não ajudam a entender o que é melhor para o Brasil. Pois é, Guilherme Mendes, essas milícias digitais, pode ser de esquerda, pode ser de direita, na verdade, muitas vezes tem até robôs, né? É um bando de acelerados aí que não tem outra alternativa a não ser na covardia da escuridão do seu quartinho, enviar ali os ataques. Então é claro que o Hugo Motta deve ter mandado um recado. Controle os seus animaizinhos aqui, porque senão o Congresso vai retalhar. Meu querido Guilherme Mendes, o governo fez certo? Ele fez errado em baixar o decreto aumentando o IOF? Estou te perguntando. Fez errado em gastar 64 bi, pelo menos está no orçamento para o ano que vem, de emenda parlamentar, dar 2 ministérios e não controlar o Congresso Nacional. Fez errado de gastar tanto que a arrecadação tributária chegou num ponto que ninguém mais aguenta. E agora fez certo de acalmar o Hugo Motta? Fala para nós, Guilherme Mendes, você que tem sempre uma palavra de carinho para esse governo, solta seu coração. Bom, boa tarde, Capês, amigos aqui da bancada, amigos da audiência. Capês, acho que não se trata propriamente de acalmar o Hugo Motta. Sem dúvida, a ministra Gleisi Hoffmann tomou um tom institucional, até porque se espera que, de uma pessoa responsável pela articulação do governo junto ao Congresso, a postura seja sempre diplomática. Acho que foi isso que ela fez, até porque, como a Mônica aqui bem colocou, a questão dos ataques pessoais, eles são nocivos e são
e são repreensíveis em qualquer hipótese. Mas, no fundo, o que tem aí é uma disputa política e, sobretudo, uma disputa de narrativas. O que o governo percebeu é que o Congresso cometeu um grande erro e foi pego de calça curta numa das maiores incongruências do debate econômico recente. Qual é? O Congresso cobra do governo a redução de gastos até para conseguir equilibrar as contas públicas, não é? E, em contrapartida, toma uma medida extremamente impopular. Não vi ainda dados de pesquisas oficiais falando disso, mas a gente conversa nas ruas, 90%, quase 100%, aliás, eu não vi ninguém que defendesse o aumento do número de deputados num ano pré-eleitoral. Isso, com certeza, embora o Congresso tenha dito que não haveria o aumento de gastos, vai impactar sim o orçamento, porque são assessores, são carros, são gabinetes, são verbas de representação, enfim. Pode ser que não aumente por exercício de 2026, mas vai aumentar no futuro. Então, o governo percebeu essa incongruência. Como é que me cobra disciplina fiscal, me cobra redução de gastos e justifica isso barrando o IOF e, em contrapartida, continua gastando bilhões nas emendas e propõe um aumento de 513 para 531 deputados. Isso caiu nas ruas e, à medida em que o corte do IOF impactou diretamente o plano do governo para reequilíbrio das contas, alguém tinha que ser culpado por essa situação. E então o governo, como a Mônica bem colocou, num ataque frontal, estimulou o nosso contra eles, dizendo, olha, esse Congresso é quem está promovendo e estimulando o gasto. Eles é que têm emendas parlamentares, eles é que querem aumentar o número de deputados. Nós, o governo, queremos ao contrário. Nós queremos o quê? Isenção de IR para os mais pobres de R$5.000. Nós queremos aumento do IOF para aqueles que pagam mais com as suas operações financeiras. E aí deflagrou o que a Mônica chamou aqui de nós contra eles, ricos contra pobres, que na verdade não é nenhuma mentira. Quando a gente fala de justiça tributária ou de reequilíbrio tributário, é exatamente isso. Quem tem menos paga menos imposto, quem tem mais paga mais. E isso é, sim, um nós contra eles. Agora, é um nós contra eles que a gente precisa entender como é que a população vai perceber. Me parece que, nesse caso do aumento de deputados, a população está, sim, ao lado do governo, está, sim, ao lado do presidente, que, ao que eu sei, vai vetar essa proposta. Aí fica a questão. O Congresso vai ter peito e coragem de derrubar o veto presidencial e aí chancelar ainda mais a sua ideia de aumento da gastança? A ver, aí são cenas dos próximos capítulos. E aí também vale uma menção, né, Capês? Essa pauta, ela ganhou reforço até mesmo de nomes de proeminência da oposição, né? O senador Cleitinho, ontem, num desses programas de entrevistas, bateu muito duro no aumento e disse o seguinte: eu, nesse caso, estou ao lado do presidente Lula e vou pedir a ele pessoalmente que vete a proposta. Então, me parece que essa questão aí de aumento de número de deputados não tem lado. É uma unanimidade. O Brasil inteiro é contrário. Muito bem. Quando a gente pensa que o Guilherme Mendes está concluindo, ele retoma o fôlego e já dá mais uma esticada. É um maratonista, mas tá bom. Falou bonito, mas me deixou cheio de dúvidas. Falou, o povo está ao lado do governo. Então, por que o governo está com 57% de rejeição? Também não entendi. Não, nesse o povo está ao lado do governo. Não está ao lado do governo em ponto nenhum, pelo visto. 57% contra. Aí eu te pergunto, segundo, nós estamos caminhando por uma dívida pública de R$1 trilhão de reais. A dívida pública dos Estados Unidos é gigantesca. Está chegando a 38 trilhões. Hoje está no New York Times, que era 29 trilhões. Eu acredito que está errado, que deve ser 38 trilhões mesmo, mas eles estão pagando de juros só 3% do PIB. Aqui é 15. Nós estamos pagando de juros 6% do nosso PIB. Nosso PIB é mais ou menos uns 11 trilhões de reais. Nós estamos pagando 997, 1 trilhão de reais. Então, nós estamos pagando um altíssimo percentual do PIB que ameaça a nossa rigidez econômica. 1 trilhão de dívida. Estamos com o governo dando ministério para o Centrão, pagando toda a emenda parlamentar que o Centrão quer, porque não tem coordenação política. E agora quer aumentar tributo e quer jogar agora ricos contra pobres. Está inclusive hoje, se não me engano, no Estadão, que aí virou uma estratégia, nova narrativa é jogar rico contra pobre. Só que rico no Brasil é quem ganha mais de 27 mil reais, vai pegar toda a classe média. Ô, Davi, faz um contraponto, porque não é possível
que o nosso querido Guilherme Mendes, que enquanto eu estou falando gesticula, mostra, protesta e vai ter direito à sua réplica. Só falta dar um soco na mesa, por favor, não faça isso. Eu queria ouvir você, Davi Andrade. Olha, boa tarde, Capês, boa tarde aos nossos companheiros aqui de mesa, boa tarde à nossa grande audiência. Esse discurso é discurso de presidente, de candidato a presidente de DCA, né? Nós contra eles, né? Esquerda contra direita, pobres contra ricos, né? Esse capítulo do IOF, esse discurso da ministra Gleisi em relação ao Hugo Mota, é mais um capítulo dessa novela que é muito ruim, né? Uma novela tenebrosa dessas relações do governo com o Congresso. E um capítulo dessa relação foi esse desastre do IOF, né? Vem me falar que o IOF é um tributo que incide só sobre ricos e que vai beneficiar pobres. Esse IOF que foi aí, objeto do decreto, que foi revogado pela Câmara, atinge, inclusive, crédito rural. Títulos destinados a financiamento do agronegócio. Como é que você vai dizer, então, que um tributo que incide na base das relações do agronegócio, comida na mesa, pode não impactar o mais pobre? Então, é um tributo que incide e que vai favorecer o mais pobre? Então, esse discurso é muito ruim, é muito pobre esse discurso. É discurso de nós contra eles. E isso tem esgaçado mais ainda essas relações. De alguma maneira, pelo bem ou pelo mal, o Congresso deu uma freada nesse capítulo do IOF. Olha, mais tributo não. Capês, desde o primeiro dia desse governo, são contabilizadas 24 medidas de aumento da carga tributária. Em diferentes contextos. PIS e COFINS, crédito tributário, aumento disso, aumento daquilo, taxa de blusinha, taxa de não sei mais o quê, 24 medidas. Esse ano, a sociedade brasileira já pagou 2 trilhões de tributos. 2 trilhões de tributos. Recordes de arrecadação que não conseguem cobrir, como você muito bem disse, o tamanho do déficit. E nós vamos continuar afiançando isso, nós vamos continuar achando que é isso mesmo, que é bom para nós. Um governo descontrolado, gasta do jeito que quer gastar, um orçamento rígido, né? Despesas obrigatórias totalmente vinculadas. É essa a estrutura de Estado que a gente quer. Então, eu não consigo ver como isso pode ser positivo para o Brasil. Enquanto sociedade, a gente continuar mantendo esse estado de coisa, um governo desse tamanho, inchado, gastador, gerando só déficit e gerando inflação, né? Gerando Selic a 15%. Não vem com Selic a 15%, né? É isso. Pois é, o Henrique Krieger, não falta o governo assumir a responsabilidade? Não é o governo que está conduzindo a administração do país? Por que o governo não arquitetou uma reforma administrativa? Por que o governo não arruma de vez a questão da disfunção entre salários, absolutamente incompatibilidade, super salários de um lado, poucos salários do outro, uma gastança? Por que o governo não faz uma articulação com o Congresso Nacional para gastar menos emenda parlamentar? Não tem autoridade? Não vou pagar as emendas parlamentares, não é prioridade. Por que o governo não acelera as privatizações, não estimula a segurança jurídica para vir aqui investimento público-privado, nas parcerias público-privadas, para investimento de fora? Por que o governo insiste em aumentar tanta arrecadação para asfixiar as empresas, gerar desemprego e com isso ter que aumentar ainda mais as despesas com assistencialismo? Tá fácil jogar a culpa nos ricos? A culpa é sempre dos outros. E nunca é do governo. Eu queria entender, porque o Guilherme Mendes diz que são os ricos que são culpados disso aqui no Brasil. Então, manda os ricos embora do Brasil, ficamos só nós. Exato. Queria te ouvir. Exato, Capês. Esse é o padrão PT de governo, né? A culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre dos fatores externos, é do desmatamento, é do clima, é da economia americana, é de quem for a culpa, mas nunca do PT, nunca do próprio governo. E vamos falar a verdade aqui, não fizeram reforma administrativa, não fizeram outras políticas nesse sentido econômicas para poder aliviar a carga tributária nas costas do trabalhador, nas costas dos mais vulneráveis economicamente falando, porque não quiseram. Essa é a grande verdade. Assim, a gente pode olhar para a verdade nua e crua, a gente não precisa colocar firula nem mesmo otimismo aqui. Vamos encarar como ela é, a verdade como ela é. Não quiseram fazer, quiseram gastar, quiseram apostar numa narrativa
narrativa de somos o governo da reconstrução nacional, somos o governo da união, vamos colocar o Brasil no centro das discussões mais importantes. Nada disso deu certo. E agora, diante desse fracasso que é esse governo Lula 3, eles precisam de uma narrativa política e eleitoral para 2026. Essa questão vamos abrir o olho aqui e perceber. Toda essa questão da taxação BBB, que eles estão chamando, né? Bilionários, bancários e também o último B aí, as bets que eles querem colocar, não é nada mais, nada menos do que a construção de uma narrativa para 2026. Qual é a narrativa? De que o governo Lula e o governo do PT é o único que está se colocando contra os interesses dos capitalistas malvadões, daqueles que querem explorar, daqueles que são os bilionários, daqueles que são os empresários, aqueles que ganham dinheiro à custa do suor do trabalhador, como se a gente ainda estivesse na Revolução Industrial, como se nós já não estivéssemos experimentando aí a quarta dimensão do capitalismo, em que o dinheiro é essencialmente virtual. Essa realidade toda é ignorada. A gente volta lá para trás, uns 200 anos na história. Mas é uma construção eleitoral, é narrativa, não é uma questão meramente econômica. Por quê? É claro, essas medidas vão ter impactos econômicos, sim. O que faz a gente entender que isso é uma construção de narrativa? Porque se tivesse um real interesse de melhorar a vida dessas pessoas, outras medidas teriam sido tomadas antes. Se tivesse um real interesse, nós não teríamos pessoas muito próximas ao presidente Lula envolvidas em questões, por exemplo, como os desvios do INSS. Nós não teríamos pessoas envolvidas em outros escândalos que a gente foi identificando ao longo desse período, muito menos nessas políticas perigosíssimas que a gente tem visto agora. Então, é narrativa eleitoral para 2026. O PT quer apostar, porque já não consegue mais comprovar, que é o que se preocupa com o Nordeste. O PT secou no Nordeste. Não consegue mais defender que é o grande defensor dos pobres. Não consegue. Porque também os pobres estão sofrendo bastante. Você tem uma série de outros fatores que o PT perdeu espaço, até para outros partidos de esquerda. Nesse sentido, eles querem se colocar. Nós somos os únicos interessados em te defender dos interesses exploratórios, imperialistas do capitalismo malvadão. Essa é a narrativa que eles vão querer construir para 2026 e é por isso que eles estão colocando ênfase nisso. É por isso que levantaram agora esse novo site aí de influenciadores com Lula. E aí vem Glaze dizer, pega leve, pessoal, não vamos xingar no pessoal, mas faz uma milícia digital, como você estava organizando aqui agora. Pois é, e milícia digital não faz baixar o preço dos alimentos, nem corta desperdício de dinheiro público, muito menos mordomias em viagens. Mônica Rosenberg, não é questão de cismar com A ou com B, mas irrita profundamente quando o governo não assume as suas responsabilidades. Isso. Então, não, vocês massacraram os Yanomamis, estão destruindo a Amazônia, colocaram 40 artistas fazendo um jogralzinho. Vamos defender Tava até bonitinho. E aí, assim, eu não consigo compreender, nos últimos 2 anos, durante esse governo, foram desviados mais de 4 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. A culpa é do Bolsonaro. Em vez de procurar atribuir culpa aos outros, o governo já estruturou algum tipo de responsabilização eficaz. Quem roubou esse dinheiro está preso? Quem roubou esse dinheiro está processado criminalmente? Como é que estão as investigações? A AGU já ingressou com as ações contra a CONTAG e a CONAFER? Ou ficaram de fora as duas que são suspeitas dos maiores desvios? E sempre atribui responsabilidade ao terceiro. Quer dizer, foram os ricos que desviaram 4 bilhões dos pobres? Então esse discurso nós contra eles parece mais a leitura do Manifesto Comunista de 1848, do Marx e Engels. Precisa atualizar o negócio, né? Ou será que vamos continuar, como diz o saudoso Roberto Campos, distribuindo pobreza num país socialista e assistencialista? Eu quero ouvir você, porque o Guilherme Mendes não para de acenar aqui, ele está fora da câmera. Só falta ele agredir a gente, você vai falar daqui a pouco. Aqui é linha de frente, a gente gosta do confronto. Vai, Mônica, vai você agora. Então, Capê, só fazendo uma ressalva em tudo isso que você falou, foram ricos sim que roubaram os pobres no INSS, porque essas pessoas que lideram essas entidades, nós sabemos que são pessoas ligadas a gente muito grande. Então, não foi peixinho pequeno que cometeu esse grande roubo do INSS.
Mas, voltando realmente a essa questão, a covardia desta campanha de ricos contra pobres é muito estarrecedora. Porque a hora que o governo diz ou os ricos pagam mais impostos ou nós vamos ter menos políticas públicas para os pobres, e ele coloca um contra o outro, ele está esquecendo que existe um terceiro lugar de onde pode ser feitos cortes, que é justamente nesses privilégios, nos supersalários, no valor das emendas que aumentou absolutamente de uma forma desmedida e desnecessária. Então, há cortes que podem ser feitos e que não vão necessitar de um aumento de impostos e não vão implicar na queda de políticas públicas de um governo assistencialista que nós sabemos que não vai cortar nos serviços à população. Está certíssimo. Agora, ele gera mais um problema. Quando você fala que se você não aumentar imposto, você não consegue pagar e que os ricos não querem isso, ele se esquece que o pobre paga imposto no Brasil e paga muito. Há muitos impostos que incidem sobre os pobres e que lhes custam caro. Então, essa narrativa de que só o rico paga e que o rico não quer mais pagar imposto porque o rico não está olhando o pobre é muito errada. Achar que o empreendedor, que o capitalista malvadão, que é o empreendedor, que é a pessoa que tem dinheiro, quer que o seu funcionário não tenha saúde, não tenha educação, é falso isso é mentira. Achar que os pais dos alunos querem que o professor tenha o seu salário lá reduzido e que não quer que ele tenha boas condições, é falso. As pessoas necessitam que aquelas que estão ao seu entorno estejam bem. Só existe paz se ela for para todos. Então, esta narrativa, ela é perigosa, ela é covarde e o governo precisa, sim, assumir o seu papel, primeiro de união, né, o governo do amor, cadê? E segundo, a responsabilidade de ser o gestor e de fazer o bem para os ricos e para os pobres. É isso aí. E ser coerente com o que defendeu no Supremo Tribunal Federal e pedir para as plataformas retirarem os ataques, distorções e fake news espalhados por suas milícias digitais nas plataformas contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Já que defende o controle, exerça esse controle adequadamente. Guilherme Mendes, você sorri, sempre aparenta calma, mas eu sei que tem um vulcão prestes a entrar em erupção. Com vocês, Guilherme Krakatoa Mendes. Vou ser muito rápido, que falaram tantas coisas. Eu não sei em que país é esse que a Mônica está falando, em que você tem trabalho escravo, trabalho infantil. A semana passada, uma trabalhadora recebeu R$150 mil de indenização de uma das grandes empresas de produção de proteína animal, porque ela foi impedida de sair da linha de produção grávida de gêmeos. As duas crianças morreram e ela ficou 15 dias internada porque ninguém prestou socorro. Ela precisou pegar um ônibus. Ela precisou pegar um ônibus para ir para o hospital porque lhe foi negado até mesmo o atendimento. Sim. Então, quer dizer, nesse país, esse é o país que o rico quer o bem do pobre, quer defender a saúde do pobre. Não, mas isso é falta de fiscalização. Exato. Então, isso são desvios isso nós estamos falando numa das maiores empresas... Um momentinho, Guilherme, produção, divida a tela, Guilherme Mendes com a palavra, mas a Mônica espera para depois a parte A, que já vi que vai sair um confronto entre os dois. Eu só estou colocando porque, de verdade, eu gostaria que o capitalismo brasileiro fosse esse que você colocou, Mônica, de respeito à individualidade, aos direitos, à jornada de trabalho, às condições dignas de trabalho. Eu não vejo nada disso, de verdade. Eu também vejo... E nós estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu não estou falando de mina de carvão, eu não estou falando de exploração de garimpo. Não, nós estamos falando de uma das maiores cidades do Brasil, mais urbanizadas, uma das maiores empresas do mundo, com compliance, com RH, com tudo mais. E aconteceu isso aqui. Ô, Guilherme, nós estamos discutindo o Brasil, você está falando de uma mulher grávida que uma empresa... Ô, irmão, põe o pé aqui no chão. Eu estou falando... Nós estamos falando da dívida de 1 trilhão, do governo, do desgoverno. Você está falando de um caso de uma mulher grávida. Vamos citar tantos homicídios ocorreram no Brasil, então, vamos também. Citar. E aí, contra a narrativa, a gente vem com números. Eu pergunto aqui à bancada. Isenção de IR até 5 mil, beneficia quem? Rico ou pobre? Vocês são contra ou a favor? Totalmente. Esse é um ponto. Peraí, então posso... Segundo... Você perguntou? Claro, não, só quero botar as perguntas. Deixa eu fazer as perguntas. Faz as perguntas, então. Porque essa isenção que você está falando vai custar uma grana para o contribuinte, vai gerar desemprego, vai cair no bolso do pobre. Mas segue aí. Agora, o pobre, eu acho que preferia ficar isento de imposto. O rico, talvez... O pobre quer emprego, o pobre quer ter emprego, estabilidade, controle inflacionário, controle de gastos públicos. E por isso que o desemprego é o menor Mas pera um pouquinho. Coloca a
Mônica Rosenberg, eu sou só o âncora, Então eu não sou sei. debatedor. Não, tá vendo? Vou colocar a mão. Mas deixa eu fazer só uma observação. Por favor. Contra fatos, não há argumentos. Pode interromper quando você Davi quiser. Andrade vai pra frente. Não, vamos seguir. Não, deixa o Davi Não, falar. pera um pouquinho. Porque o Guilherme Mendes, ele faz aquela técnica de transformar a quantidade em qualidade. Então ele joga 500 perguntas, você esquece da primeira. Vamos debater uma a uma? Vamos lá. Isenção do imposto para até 5 salários mínimos. São Qual é contrários? o tamanho dessa... Vamos lá. Qual o tamanho dessa conta? O governo tem condições, capacidade financeira de fazer esse favor nesse momento, antes de fazer a lição de casa? Não. Ou ele está vomitando uma série de assistencialismos que ele não pode pagar? Por favor. Ele está fazendo favor com boné alheio. Sabe como é que é esse favor dele aí? Nesse pacotão, colocar uma tributação, dentre outras, uma tributação sobre dividendos. De novo, sobre essa alegação de nós contra ele. quem que ganha dividendos? Espera aí, calma lá que eu vou lhe falar. Diga eu lá. vou dizer da minha experiência aqui como empresário que sou. Me considero empresário porque tenho um escritório de advocacia com 40 pessoas lá dentro. Eu pago, o meu escritório, 40% de tributos sobre receita. Dentro desses tributos sobre receita, tudo que eu ganho, tudo que o escritório ganha, nós pagamos 40%. O que o governo quer fazer? No momento em que eu distribuo esse recurso, que eu já tributei dentro da minha empresa, já paguei 40%, eu vou ter que pagar mais 10 ou mais 15. Quase uma O que eu bitributação. vou fazer? Totalmente. De tributação mesmo. E o seu funcionário não vai pagar. Ah, meu funcionário Aqui não vai vai pagar. 5 mil não vai pagar. Você Exatamente acha isso. que o empresário que vai ter mais... Davi Andrade, aí a minha pergunta... Então, a pergunta do... Calma. Agora é a pergunta do Guilherme Mendes. O seu empregado não vai pagar, é você. Mas no momento que você paga e aumenta a sua despesa, você não vai mandar o seu empregado embora? O dinheiro vai nascer na árvore, Se ele vai precisar- cair como maná dos céus, que eu vou pagar os 15%. Se ele precisar do empregado, ele vai continuar com o empregado, porque o que Mas que garante isso, emprego não é Guilherme? tributo, é necessidade econômica. Mas que Aí não isso, tem nada a Guilherme? Eu tenho um ver. negócio, os empresários têm um negócio, tem uma conta, Que Guilherme. foi a falácia da reforma trabalhista. Vamos exonerar a folha e aumentar o emprego. Exonerar a folha não gerar um emprego. Ô, Guilherme, mas existe uma coisa Então que é o mundo isso real, aí não é Guilherme. real. O que garante emprego é atividade econômica aquecida. Se você aumentar as demandas do seu escritório, você vai contratar mais Quer gente. dizer que na última linha eu dou Independentemente prejuízo e dos continuo impostos. trabalhando. Mas calma, mas peraí. Eu tô só Na no última primeiro. linha, Atenção, eu tô dando atenção, prejuízo. calma. governo- vocês falam que o Guilherme, governo tem que a tirar palavra tudo. está com você. Vamos falar um de cada vez. O Davi Andrade fez uma colocação no seguinte sentido. No momento que você aumenta a carga tributária e chega num ponto de insuportabilidade, ele é obrigado a cortar despesas. É lógico. E aí você diz, ele não vai cortar despesas porque ele tem necessidade do funcionário. Mas se a necessidade não coexistir com a capacidade de pagamento, isso vai gerar o desemprego. Então, eu gostaria que vocês debatessem nesses dois pontos. Você diz que a necessidade faz com que ele não vá demitir. Mas se ele não tiver capacidade, porque o governo gastou tanto e exigiu tanto de tributos, vai gerar desemprego. O desemprego gera a queda da arrecadação e sobra menos dinheiro para o assistencialismo. Esse é o ciclo vicioso. Eu quero que você defenda a posição com o Davi Andrade na tela e depois que você falar, ele faz a réplica, porque senão quem está no rádio não consegue maluco, né? ouvir. Por favor, pode dividir a tela e Guilherme Mendes com a palavra. Não tenha dúvida que alguém vai pagar essa conta. Agora, entre o frentista, aliás, até eu quero mandar um abraço aí outro dia eu fui parar a gasolina, o pessoal falou, eu assisto Linha de Frente, meus parabéns. Você, frentista que está me ouvindo, que ganha menos de 5 mil reais, se você tem essa isenção, você não vai pagar. Agora, o Davi, que tira lucros e dividendos, não só do escritório, mas também de ações, vai pagar. E hoje não paga quem por exemplo, recebe capital por ter investido em ações. Você que está em casa, tem ações, você paga esse tipo de tributo? Não, não paga, porque primeiro, você não ganha e segundo, você não tem ações. Então, é óbvio que alguém vai pagar. Agora, eu estou do lado daqueles que defendem que aqueles que têm excedente de capital, investem, compram ações e têm um ganho financeiro, na linha daquilo que o Kriegner falou, da quarta onda do capitalismo, paguem um pouquinho, não precisa ser muito. Agora, eles não trabalham, compram as ações, recebem o dinheiro. Eu prefiro que o trabalhador que levanta todo dia, vai lá, pega o ônibus, sofre bullying, sofre todo tipo de agressão, esse fica isento de imposto, tá? Eu sou quem defende esse tipo de situação. Mas tem outros que acham que não, que é aquele que fica na tela do computador, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, esse não paga nada, porque afinal ele está gerando muita riqueza para o país. Especular não gera nada de riqueza. Tá bom.
Então é isso que o Davi falou. Agora deixa ele falar também, senão você monopoliza a palavra, não é debate. Vai Davi lá. Andrade, com a palavra, que o Guilherme Mendes não explicou, repito, é no momento em que o nível de despesas e muitas vezes de desperdício, de má gestão de dinheiro público, chega a tal ponto que a arrecadação tributária promover um esgotamento do contribuinte e não pode ir além. Como é que você vai bancar e fazer a justiça social que ele está pleiteando? Eu quero que você explique, depois quero o Kriegner falar e a Mônica Rosenberg para girar e chegar de novo no Guilherme Mendes. Aqui todo mundo tem que falar, mas tem que ter o contraponto. Ele falou, agora ele tem que ouvir. Essa que é a questão, essa é a grande questão que envolve o socialismo, né? O socialismo acaba quando o dinheiro dos outros acaba. Então vão dando favores. É como se o dinheiro nascesse em árvore. Alguém vai pagar a conta. E não é o governo que paga a conta, gente. Somos nós enquanto sociedade. Se eu tributo o empresário até o limite da exaustão, ou a empresa vai perecer, vai acabar, ou os empregos que ele gera em parte também vão acabar. Então não tem essa de, vou tirar do riquinho para dar para o pobre. Isso é discurso de presidente, candidato de presidente de DCA, gente. Isso não existe no mundo prático, no mundo real. Se eu estou chegando num ponto em que os empresários não conseguem mais gerar receita, ou eles perecem, acabam com a empresa, ou vão mudar, vão sair do país. E quem vai perder? No final das contas, o que adianta eu ter uma isenção de R$5.000 se eu não tenho salário? Tá. O Guilherme faz uma réplica rápida e eu quero ver o Henrique Kriegner. Não, em tese, o que o Davi está falando é verdade. Mas não, no fundo, volto a falar, o que determina a quantidade de emprego e, sobretudo, o valor de salário não é tributo. O que determina é a atividade econômica aquecida. Se você tem demanda, você contrata e vai diluir esses custos da contratação. E aqui nós não estamos falando de trabalho escravo, não estamos falando de formalidade, porque o empresário, antes de mandar embora, que seria a última das medidas, ele cai para a informalidade, ele cai para a pejotização, ele vai fugindo da questão tributária. Vamos ser sinceros, né, gente? Nós não estamos aqui falando com criança. E, aliás, uma outra coisa, na medida em que vocês falam de narrativa, uma das maiores narrativas que existe hoje no Brasil é a CLT. Você que entra na rede social, o pessoal tira até sarro. Você é CLT, você é CLT. Justamente para quê? Vamos jogar para o trabalho só por tarefa, vamos tirar parte da Previdência Social, vamos tirar parte dos encargos sobre a folha e vamos ridicularizar a CLT como se ser empregado formal fosse um fracasso. Muito bem. É isso que a gente vê nas redes. Ou eu estou mentindo? Muito bem. Henrique Kriegner, não é questão de estar mentindo. Aqui, graças a Deus, ninguém está mentindo, você, muito menos você que é coerente com as suas posições. Embora eu considere algumas delas equivocadas, mas é minha opinião. Agora, eu queria o seguinte, Kriegner, quando o Guilherme Mendes fala que é importante, que é a atividade econômica que gera demanda, ele se esquece que para que a atividade econômica seja forte e gere demanda, você tem que ter um Estado que intervenha menos na economia. Senão você tem um Estado forte e a sociedade fraca. Porque nos Estados Unidos, qual foi a linha desenvolvida pelos Estados Unidos, principalmente no início dos anos 80, com o Ronald Reagan? Ou seja, você diminui um pouco a taxação, diminui um pouco os tributos, estimula a sociedade a produzir por si só e você vai gerar emprego e naturalmente se aquece a economia. Quando começou os governos democratas nos Estados Unidos com excesso de assistencialismo, a inflação pulou para 600% e hoje a dívida americana é uma dívida impagável, a ponto que os bonds americanos no mercado estão assustando, ninguém está querendo, todo mundo vendendo. Será que eu estou errado nesse raciocínio? Eu queria que você fizesse esse contraponto. A Mônica Rosenberg, que é uma brilhante advogada formada pela USP e filha de um dos maiores economistas do país, quer se manifestar. E o Guilherme Mendes, que é muito inteligente, tem argumento para tudo, vai tentar justificar o injustificável. Quero te ouvir. É que esses argumentos, Capês, do governo e alguns que o Guilherme traz aqui também, vêm junto com esse cheirinho de naftalina, né? É um negócio tão antigo, tão já fora do contexto, porque cometem sempre o mesmo erro. O governo federal faz isso de uma vez, é constante, é o padrão. Olham para a questão econômica ou olham para o contexto e escolhem um ponto e acham que aquele um ponto é um ponto isolado. O que eu quero dizer com isso? Essa questão da empregabilidade, do ambiente favorável ou não para novos negócios, para novos investimentos, leva em consideração uma série de outros fatores. Ou seja, você tem no Brasil aqui um lugar onde os empresários vão ter uma maior taxação.
Aí está falando ali de atividade econômica. Vamos considerar o dado aí oficial de que até 2030, praticamente 28% das vagas de trabalho no Brasil vão ser substituídas por alguma tecnologia de inteligência artificial ou alguma tecnologia de internet, alguma coisa motorizada. Nós estamos falando de 28%, quase 30% das vagas de trabalho. Esses que têm essa tal isenção aí dos 5 mil, daí esses 30% não são os grandes banqueiros ou os PhDs que vão perder os que estão fazendo mais de 5 mil. A maior parte vai ser disso aí, vai ser automatizada. Você tem esse contexto de automatização que já está chegando para varrer essas vagas de emprego. Você tem o contexto da instabilidade jurídica, você tem o contexto da instabilidade também da insegurança pública que a gente vê no Brasil. E você tem um contexto de um governo que cria um imposto novo a cada 37 dias. Então, é nesse contexto que aí você começa a fazer a pergunta, tá bom, vale a pena manter as suas contas e as suas operações aqui no Brasil? Aqui na fronteira, Argentina, ali, investindo cada vez mais em redução de impostos para empresas, para empresários, falando para os bilionários, venham para cá. O Paraguai fazendo isso, sem nem ao menos requerer residência desses caras para levarem o dinheiro para lá. A gente tem isso no Chile, a gente tem isso, todos os países, e aí a curva de Laffer vem justamente explicar isso, os países que investiram em redução de impostos para aqueles que têm ali a influência no meio produtivo, esses tiveram aumento de arrecadação. Isso aconteceu na Irlanda, é o caso da Irlanda, é o caso do Chile, está sendo o caso agora da Argentina, que tem tido um resultado muito positivo, ainda que prematuro, mas é muito positivo. Foi o caso da presidência dos Estados Unidos ali durante o governo Reagan também. Enfim, são vários os exemplos que a gente vê por aí, mas o Brasil segue na contramão por essa visão antiga, essa visão completamente antiquada, uma visão desatualizada do que é a força de trabalho, a produtividade de uma nação como o Brasil hoje. É isso que dá preocupação, assim, até quando que a gente vai ficar pensando na Revolução Industrial, achando que a força trabalhadora é só operador de máquina. Nós temos uma série de outros campos agora que essas pessoas poderiam estar sendo redirecionadas ou trabalhando de uma maneira a atrair investimentos para empresas que fariam esse tipo de trabalho. E a gente fica aí nessas políticas lenga-lenga que não dá resultado e, na verdade, só atrasa e tira aqueles que querem investir aqui no Brasil. Agora, Mônica Rosenberg, o que o Guilherme Mendes não está enfrentando, fala da mulher grávida que foi demitida, o sujeito que roubaram o relógio dele do Trombadinha, no picadinho, mas o que ele não está enfrentando, eu gostaria que ele falasse, porque vai ser a vez dele daqui a pouco, em 2027, estão projetando, no final de 2025 agora, final de 2025, estão projetando uma dívida de 8 trilhões de reais e 500 bilhões de dívida, devendo 8 trilhões, 8,5 trilhões no final de 2025. Isso vai chegar a 82% do nosso produto interno bruto, de todas as nossas riquezas, é dívida. Nós estamos pagando 6% de juros ao ano. E 2027 não vai ter mais espaço para verbas discricionárias. Ou seja, ninguém vai poder investir. Então, falar muito, jogar rico contra pobre, me parece um discurso para enganar a população, criar uma certa demagogia que vai contra os números. Enquanto isso, está todo mundo caminhando em direção ao oceano, num encantamento de flautas. Eu queria que você fizesse uma análise, porque o Guilherme Mendes está anotando tudo aqui, pesquisando, e com certeza ele vai fazer o contraponto para a gente equilibrar esse debate. Mas eu quero ouvir você agora. Então, Capês, justamente o que está faltando é o estudo dos números, é o estudo da ciência econômica, e a gente se mantém na narrativa. Eu quero entrar no gancho que o Kriegner trouxe aqui, da questão do trabalho, e muita gente se esquece que hoje os fundos de pensão que pertencem, portanto, a funcionários, são donos de grandes nacos das maiores empresas do Brasil. E olha a inversão, não é o grande capitalista malvadão, o capitalista é o dono do fundo de pensão, que é o empregado. Então, tudo isso hoje está muito confuso. E aí o Guilherme, querido, trouxe o caso da BRF, que é uma empresa seríssima, com compliance seríssimo, uma das grandes empresas onde as pessoas gostam de trabalhar, com investimento nos seus funcionários,
um caso que aconteceu onde houve um erro, houve uma falha, já foram tomadas medidas de punição, já foram tomadas medidas para que isso não aconteça, foi feito um treinamento de novo no nível de gestão. Por quê? Porque o empresário não quer que isso aconteça, as empresas não querem isso. E aí ele foi irônico e falou, eu gostaria de viver num Brasil onde não houvesse trabalho escravo. Eu também, um país onde teve 4 gestões, agora está na 5ª gestão de PT e continua havendo esse tipo de coisa. O governo populista que deixa tudo isso acontecer não pode vir dizer que é o governo que defende os pobres. São políticas, formas de fazer política que, seguidamente, não foi só o governo Lula agora, o governo Bolsonaro também errou, teve políticas, às vezes, populistas que não resolviam o problema e nós estamos há décadas com esses problemas todos que não vão ser resolvidos achando que é o pobre contra o rico. Essa dicotomia é ruim para ambos. Precisamos olhar quais são os problemas, fazer uma análise técnica, não procurando culpado, procurando solução, como resolve e parar de dizer, mas a culpa é de vocês, a culpa é deles. Só vai resolver a hora que todos entenderem que a gente tem que sentar à mesma mesa como a gente faz aqui e discutir as soluções, porque a situação realmente está cada vez pior, a taxa de juros subindo, o mundo inteiro de cabeça para baixo e cada vez mais a discussão deixa de ser técnica, ela sai do racional, ela está no emocional, ela está no visceral e assim a gente não vai resolver o problema. Para exercer seu direito de réplica, Guilherme Mendes. Não, eu sempre procuro fazer uma discussão técnica, veja lá. A gente vai falar aqui na frente depois da Argentina, mas o Kriegner citou e ele falou, olha, cai tributo, aumenta a atividade econômica, aumenta lucro, aumenta emprego. Isso é a lógica do neoliberalismo. A pior bolsa de valores do mundo no primeiro semestre foi a Argentina. O índice Merval caiu 30% em dólar e em peso argentino 19,9%. Ou seja, essa ideia de vamos liberar o mercado e ele vai se autorregular, vai crescer, gerar emprego, gerar riqueza, estou trazendo dado oficial. A pior bolsa de valores do mundo no primeiro semestre de 2025 foi a Argentina. Então, talvez essa desregularização não esteja indo tão bem. E a segunda, vamos lá ver. A terceira, a quarta, são tem países a lista todos aqui. Tem a lista aqui, se quiser a gente abre e olha. A brasileira foi a 7ª melhor. Deixa o Guilherme a brasileira foi a 7ª melhor. Então, eu acho que... Não é um exemplo, é um dado econômico. A Mônica falou aqui, vamos trazer dados econômicos, vamos trazer ciência. A esquerda usando a bolsa de valores como... Quem usou foi o Kriegner, não sou eu. Todos muito ansiosos, mas a palavra está com o Guilherme Mendes para concluir. Esse é um assunto que nós já esgotamos completamente. Sim. Faça o seu encerramento. Tá. Nós vamos falar agora de outros assuntos também. Sim, senhor. Termine a sua réplica. Não tem réplica. Que a situação econômica está ruim. O IR piorou com o Javier Milei. Eu não sei, eu não estou morando na Argentina. Mas veja lá. Agora, o dado da Bolsa de Valor... Quem tá lá tá feliz. Opa, agora... Nós vamos falar da Argentina daqui a pouco. Mas olha só, isentar IR são contra. Agora a pergunta é, taxa BET de 12 para 18 são contrários também? Ou essa não é uma medida que o apostador tem que ter direito de pagar menos imposto, não é verdade? Isso aqui está no pacote do governo, isso aqui é rico contra pobre? Eu não sei, gostaria também de ouvi-lo se vocês acham que passar de 12 para 18 é alguma coisa impopular, o que não deveria ser feito, porque essa é uma medida que o governo colocou e o Congresso derrubou. Então, quando se coloca que o Congresso, em alguns pontos, está indo contra o interesse nacional, eu acho que esse aqui é um exemplo bastante eloquente. Mas, enfim, Capês, retoma aí, depois a gente fala disso. Muito bem. Vamos mudar de assunto, porque isso aqui, 47 minutos, esprememos o assunto.